O que compõe uma nação são vários fatores, mas o mais importante deles é o povo que compõe essa nação. Porque se não fosse o povo, a terra seria apenas terra. Se não fosse o povo, não haveria cultura. Se não fosse o povo, não haveria história. Se não fosse o povo, não haveria quem habitasse essa nação. Olá, você que acompanha o 3 Quartos Cego, eu sou Daniel Sanches Ferrari, tudo bem? Eu já falei em um shorts sobre as minhas impressões do que aconteceu no dia 8 de janeiro lá em Brasília. Depois disso, eu descobri que tem um patriota, entre aspas, que me segue nas redes sociais e fui ver o que estava se dizendo nas redes sociais dele. Basicamente, os ditos patriotas estão dizendo que quem fez os atentados a Brasília não foram pessoas de direita, e sim pessoas de esquerda infiltradas. Um ponto rápido a respeito disso, porque esse não é o tema principal do vídeo, mas a direita perdeu uma grande oportunidade, pelo menos essa parcela da direita, perdeu uma grande oportunidade de rever alguns conceitos e se livrar de alguns radicalismos, se tornando uma direita mais consciente. E eu já vou voltar a esse assunto, mas pro final do vídeo você vai entender. Estes ditos patriotas não se conformam basicamente com o resultado das eleições onde o Lula ganhou. Eu vou ser bastante sincero com vocês, também não estou feliz com o resultado das eleições no sentido de o Lula ter ganhado. Apesar de achar o Lula menos pior que o Bolsonaro, não significa que eu ache bom. Não era quem eu gostaria que tivesse assumido o Palácio do Planalto. Mas aí está o ponto-chave do vídeo. Não importa como aconteceu o confronto Lula e Bolsonaro. Ele aconteceu e a decisão foi tomada pelo povo, que eu disse lá na abertura do vídeo, que é o maior patrimônio de um país. Eu admito que de 2013 para cá, a história do PT e do Lula tem sido bastante conturbada. Com prisão, soltura, coisas que pareceram bastante oportunas. Venhamos e convenhamos. Se não tivesse havido conveniência política, Dilma não teria sofrido o impeachment, com o qual inclusive eu concordo. Mas também tenho que pontuar que o comportamento dos políticos durante as votações foi ridículo. Pareciam crianças no jardim de infância e não é isso que eu espero de pessoas que estejam cuidando da minha vida. Porém, ainda assim concordo com o impeachment da Dilma. Se não houvesse conveniência política, o Lula não teria sido preso. Se não houvesse conveniência política, Bolsonaro não teria ganhado a força política que ganhou a ponto de ser eleito. Se não tivesse havido conveniência política, Lula não teria sido solto e se tornado apto a concorrer às eleições de 2022. Se não tivesse havido conveniência política, Lula não teria se tornado um candidato forte para 2022. A conveniência política que tirou o Lula das eleições de 2018 também deu força ao Bolsonaro, porque ele foi vendido como o incorruptível, o herói da pátria. A conveniência política que deu força ao Lula em 2022 foi que ele foi vendido como o salvador da liberdade, aquele que lutaria contra a opressão. Todas as coisas que vêm acontecendo nos últimos anos no nosso país são por conveniência política e os políticos têm conseguido manipular a ação de um jeito bastante competente, devo dizer. Afinal, olha onde nós estamos. Polarização, polarização, polarização. Existem aqueles que dizem que nós tínhamos polarização no passado. E na verdade nós tínhamos. Porém, era uma polarização bastante civilizada. Não era uma polarização agressiva como nós vemos hoje. Como se as pessoas estivessem votando em um ou em outro basicamente pelas suas vidas. Por mais que as pessoas discordassem de qual candidato era o melhor, havia algum respeito entre as partes. Hoje isso não existe mais. Isso é um problema.
Feita esta análise, nós tivemos, é fato, em 2022, o confronto Bolsonaro-Lula. Houveram outros candidatos, mas eles não eram candidatos que tinham força política por conveniência, por falta de conveniência política, na verdade, eles não tinham força política para chegar ao segundo turno. Alguns conseguiram um pouco, mais ou menos de voto, mas a grande realidade é que esses candidatos não tinham condição nenhuma de chegar no segundo turno, porque a construção da batalha de titãs, Lula versus Bolsonaro, estava construída e ou você tinha que votar em Lula para escapar do Bolsonaro, ou você tinha que votar em Bolsonaro para escapar do Lula. E foi isso que aconteceu no segundo turno, basicamente o confronto do medo, o confronto de quem eu não quero. Nesse confronto, quem acabou ganhando foi o Lula, por decisão de quem? Do povo brasileiro, que é o patrimônio mais importante da nação. Porque, de novo, como eu disse na introdução, sem o povo, uma nação não existe. Porque a terra não produz, não existe música, não existe arte, não existe história, não existe idioma, não existem roupas, não existe produção, não existe indústria, não existe nada. As riquezas naturais que a terra tem, se não tiver um povo para cuidar dessas riquezas, elas vão lá viver sozinhas. E é isso. O povo que é o real patrimônio de uma nação. No caso, nós, a nação brasileira. Ser patriota, então, e defender a nação partiria do princípio inicial de aceitar a decisão do povo, mesmo não concordando com ela, já que o povo é o maior patrimônio de uma nação. É discutível se o povo foi enganado, se o povo foi manipulado, se as coisas aconteceram de uma maneira que não foi a melhor. É discutível, concordo, não vou negar. O sistema jurídico que prendeu foi o mesmo que mandou soltar, e é isso aí. E foi o que se apresentou. Mas vamos lembrar que isso podia e até pode vir a acontecer com o lado inverso. Bolsonaro só será preso, como algumas pessoas suspeitam que possa acontecer, se houver conveniência política para tal. E venhamos e convenhamos, depois dos atos de 8 de janeiro, existe alguma conveniência política se formando. Porém, ele também poderá ser solto da mesma forma que o Lula foi, se assim houver conveniência política. Então, o que funciona para lá, funciona para cá. Pau que bate em Chico, bate em Francisco, vento que venta lá, venta cá. Tudo que vai dizer se vai acontecer ou não é conveniência política. Conveniências políticas à parte, o que importa no fim das contas é as cartas apresentadas para as eleições foram aqueles que passaram para o segundo turno foram Lula e Bolsonaro, e daquele que ganhou o segundo turno foi o Lula. E isso foi decisão do povo. Não adianta a gente colocar culpa nas urnas eletrônicas porque o candidato que nós queríamos não foi eleito. Não é culpa da urna eletrônica. Até pode ter um ou outro episódio onde as coisas não saíram como deveria, alguém votou no lugar de alguém, talvez exista em algum lugar voto de cabresto, mas não dá para garantir que com voto impresso iria ser diferente. Talvez fosse igual ou até pior, porque, bom, com voto impresso caindo numa urna, quem garante que depois não se pedisse uma recontagem e na hora da recontagem dos votos impressos, cédulas falsas não fossem inseridas? Eu confio na urna eletrônica, mesmo não gostando do resultado. As pessoas que apoiam Bolsonaro não gostam porque acham que Lula não devia ter ganhado, não acreditam nos números. Mas, horas, a mesma urna que elegeu o Lula foi a urna que elegeu o Tarcísio. Vamos pegar o exemplo aqui de São Paulo, que é um candidato que se tornou prolífero vindo do governo Bolsonaro, apesar de também ter passado pelo governo Dilma. Então, se mexeram nas urnas para dar votos para o Lula, por que também não mexeram nas urnas para dar votos para o Haddad?
Afinal, por que só o Lula e não o Haddad? Não faz sentido como projeto de dominação, entendem? Ter tanto trabalho para invadir, para manipular os votos das urnas, para mexer só com um candidato e não com todos os candidatos que apoiam um determinado candidato. A mesma urna que elegeu o Lula, elegeu o Tarcísio, elegeu a Damares, elegeu o ex-vice-presidente, que agora me foge o nome. Entendem? Se fosse para mexer nas coisas, teria se mexido em mais votos, teria se mexido em mais candidatos. Afinal, é de fato que o Lula vai enfrentar problemas com um Senado tão conservador. Se realmente houvesse um projeto de manipulação de votos nas urnas, não seria melhor ter manipulado os votos do Senado também para facilitar as coisas para o Lula? Afinal, a gente sabe que o presidente não manda tanto quanto a gente acha que manda. Então, pessoas ditas patriotas, eu tenho um apelo a vocês. Por favor, sejam patriotas de verdade e respeitem o que o patrimônio mais importante da nação decidiu. Se não foi da melhor maneira, ok. Mas foi o que foi decidido dentro das cartas que foram apresentadas. O povo, o maior patrimônio da nação, decidiu que para este momento era Lula que eles queriam. A diferença foi pouca. E daqui 4 anos, pode acontecer o inverso. O governo Lula pode vir a ser um desastre. E o povo pode, assim como decidiu em 2018 que a ideia era Bolsonaro, pode decidir em 2026 que quer voltar para um governo mais de direita. Talvez não na figura de Bolsonaro, mas de outro nome que possa surgir aí. Por favor, respeitem o maior patrimônio da nação que vocês tanto amam, que é o povo, e a decisão que o povo tomou. Só isso que eu peço para vocês. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Ativa o sininho das notificações, clicando no link da Amazon aí na descrição e comprando qualquer coisa lá. Você me ajuda sem gastar nada a mais por isso. Muito obrigado e falou!